Memória é uma das funções mais complexas, intrigantes e também que tem uma grande aplicação prática dentro do exame psíquico, que é basicamente o que a gente vai se debruçar aqui hoje. Então, a gente vai analisar desde como se constitui a nossa memória, qual é o tipo dela, para que ela serve, até como que ela é alterada nos transtornos mentais. E a gente vai ver que a função da memória ela é mais ampla do que você imagina. Então, bora lá, bora direto ao ponto. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que, assim, a memória ela é uma função tributária de outras funções psíquicas, ou seja, para a gente ter uma boa memória, primeiro, a gente vai ter que depender um pouco da nossa atenção. É impossível você fixar e tentar memorizar ou tentar armazenar alguma coisa se você não presta atenção nela. Isso é meio óbvio, tá? Mas precisa ser dito. A segunda coisa que depende um pouco a memória é justamente do nível de consciência, ou seja, você precisa estar com sua consciência ali iluminada ou plenamente funcionante para que, obviamente, você consiga fazer o armazenamento das informações. Então, lembra bem disso. A atenção, ela vai influenciar na memória e também o nível de consciência vai influenciar na memória. Lembra também que a gente já viu isso sobre a atenção, tem várias outras funções que afetam ela. Consequentemente, vão afetar a memória também. Então, lembra-se disso. E pessoal, o que seria a memória em si? Ou seja, essa função aí que é tributária dessas outras. A memória, ela se relaciona muito ao armazenamento. E armazenamento de quê? Você pode estar me perguntando. Principalmente daquilo que a gente chama de vivências internas, ou seja, aquilo que a gente tem um certo tipo de percepção, pensamento, tá? Ou então também, às vezes, alguma coisa que a gente faz de uma forma motora. Então, se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma recordação de um fato, se eu vivencio um fato, aquilo ali vai ser gravado e vai ser armazenado por mim no que a gente chama um pouco de memória, tá? E lembrando que, para que a gente faz um pouco isso? A gente faz isso como uma estratégia adaptativa, tá certo? Para a gente não precisar reaprender várias vezes aquela mesma coisa, então para a gente também ter um certo tipo de interação com o ambiente que não seja sempre uma novidade, tá? Ou seja, uma economia de energia, mas também isso vai ajudar para a gente a perceber o mundo que a gente está inserido, que é o que a gente chama de gnosia. Ou seja, quando eu pego, por exemplo, aqui esse celular, que vocês estão vendo aqui na minha mão, eu sei, eu tenho memórias que isso é um aparelho, que é um dispositivo, eu tenho memória sobre como que ele se chama, eu tenho uma memória que para que eu uso ele, tá certo? Então, isso aqui faz com que eu consiga reconhecer ele. Obviamente, não é só para as coisas externas, é também para as coisas internas, tá? Mas uma coisa que eu quero também que vocês entendam é que a memória, ela constitui um pouco aquilo que a gente chama de consciência de si, ou seja, para eu ter um pouco de noção da minha história, de quem eu sou, da minha estabilidade ao longo do tempo, ou seja, aquilo que a gente chama de autopercepção ou autognosia, a gente também vai depender um pouco da nossa memória. E óbvio, tá? Isso também tem que ou se relaciona com a orientação. Se eu estou aqui nesse espaço, eu já tenho que ter tido uma memória sobre ele. Então, a memória ajuda a gente a se localizar no tempo, no espaço e autobiograficamente, ou seja, da gente em relação a si mesmo. Então, a memória é uma função que ela, quando está alterada, você vai ver que a pessoa pode perder coisas, não se localizar, não reconhecer coisas, ou então às vezes não reconhecer uma parte da sua história ou das outras pessoas. Então, tudo isso é alterado quando tem uma alteração aí memorial ou mnésica, que é como a gente vai ver. Beleza. E como que se dá um pouco a etapa ali de uma formação de uma memória, ou que a gente chama aqui de processo mnêmico? E é muito importante você aprender isso porque as alterações elas vão alterar um pouco essas etapas e aí a gente vai tentar entender como que essa alteração se relaciona principalmente com a prática. Então a primeira coisa que a gente tem é aquilo que a gente chama de fixação ou aquisição. Seria a etapa inicial ali de um aprendizado, tá? É basicamente quando você recebe uma nova informação e você vai fixar ela. E para você pegar uma nova informação e fixar, vai depender de algumas coisas. A primeira é a vigilância, ou seja, você tem que estar minimamente acordado, desperta, ou seja, apto a receber aquele estímulo. A segunda coisa que você vai precisar é a atenção, ou seja, sua consciência naquele momento tem que estar voltado para aquilo que você quer fixar. E também a senso-percepção. Lembra lá que a gente já estudou isso um pouco. É o nosso input senso-perceptório, ou seja, sensorial e também de percepção.
é a porta de entrada para aquele tipo de estímulo. Então, tudo isso precisa para você ter uma fixação daquele conhecimento. E aí você pode me perguntar, se eu estou desatento, eu vou ter problema de memória? Com certeza, tá? Tanto é lá que você vai ver que quando a gente estava estudando a atenção, quando a gente estava vendo ali a memória de curto prazo, ela é basicamente uma avaliação da atenção. Beleza. Então você fixou ali uma informação, então um conhecimento. Depois passa para a segunda etapa, que é a conservação. O que significa isso? Conservação seria como se você tivesse ali um depósito onde você vai manter aquela informação ou aquele conhecimento, tá certo? E isso é o que a gente chama de manutenção latente, ou seja, está ali, está em algum lugar e vai ficar ali mantido. E é muito interessante que nessa etapa de conservação, as nossas memórias, elas são guardadas seguindo uma lei que a gente chama de lei de Ribot. E por que eu quero que você aprenda isso? Porque nos transtornos, quando você estiver ali entrevistando um paciente que ele está com alteração da memória, ele tem que seguir mais ou menos a lei de Ribot. E o que ela diz? Que basicamente, tá? As memórias que elas são recentes, elas são mais frágeis que as memórias antigas. Por exemplo, você saber às vezes o que você comeu ontem é mais frágil do que você saber seu nome, tá? Então seu nome é uma memória mais antiga que você tem. Uma outra coisa, memórias sobre coisas mais simples, elas são mais frágeis do que coisas complexas. Então, por exemplo, você decorar um número de telefone é uma coisa mais simples. Agora, você uma coisa complexa, por exemplo, dirigir, ou então você já está apto ali a dirigir. Isso tem já várias redes que elas fazem um certo tipo de substrato naquelas memórias. Ou seja, quando você está adquirindo a memória, sempre vai do mais simples para o mais complexo. E também lembrar uma coisa, que as memórias, elas seguem também um certo tipo de coisas mais caóticas para coisas mais organizadas. Ou seja, quanto mais redes e associações você tem ali sobre a mesma memória, geralmente aquilo ali vai ser uma coisa mais sólida. E por que eu estou te dizendo isso, tá? Porque a etapa de formação de memória segue essa lei. Ou seja, é mais fácil você perder eventos que são mais recentes, eventos que são mais simples e também eventos que ali tem poucas associações sobre aquilo. Por exemplo, imagina que você vai decorar um texto e aquele texto que você decorou, você recebeu ali o texto em si, você soube mais ou menos do que ele se tratava. Vamos supor que é um texto ali sobre a Revolução Francesa. Você assistiu um filme sobre a Revolução Francesa, você viu os personagens, tá? Você, sei lá, prova as comidas da Revolução Francesa. Beleza, aquela etapa, tá bom? Tudo isso vai sendo organizado, ou seja, é muito mais simples você perder alguma coisa ali que seja caótico, tá? Do que uma coisa organizada. E, novamente, por que eu estou te falando isso, tá certo? Porque a gente da psiquiatria pega muitos casos, às vezes, que a gente chama de dissociativos, porque casos dissociativos muitas vezes afetam a memória. E aí a gente vai justamente fazer o diagnóstico diferencial entre esses casos dissociativos com casos ali orgânicos. Por exemplo, uma demência, um TCE, um acidente vascular que afetou ali a memória, beleza. Como que a gente faz, ou então como é que a gente tenta fazer esse tipo de diferenciação? A lei de Ribot, tá certo? Então, por exemplo, é muito mais fácil a pessoa não se lembrar ali do que aconteceu no dia ali que ela perdeu a memória, do que ela esquecer toda a biografia dela, toda a história de vida dela. Isso é suspeito, tá certo? Então faz às vezes a gente pensar quando a pessoa ela esquece de tudo, muito mais ali em um quadro dissociativo ou então em um quadro demencial muito avançado do que propriamente o transtorno orgânico. Então é para isso que a gente está te explicando isso aqui, tá bom? E depois da etapa de manutenção, obviamente você fica ali, você deposita, ou então você guarda aquele tipo de informação. Tem também a etapa de evocação ou de recuperação, ou seja, é como se você fosse naquele armazém ali que você depositou suas memórias e tirasse uma memória dali para usar ela, tá? Isso é o que a gente chama de evocação ou recuperação. E esse processo ele pode acontecer de forma espontânea. Por exemplo, assim que eu vejo um celular, eu sei que aquilo ali é um celular, aquilo se apresenta para mim daquele jeito, não necessariamente é convocado para mim, tá certo? Ou eu convoco aquilo. E uma outra coisa outra coisa que eu posso fazer é uma evocação voluntária. Por exemplo, imagina que alguém aí te pergunta quando foi que as duas torres gêmeas caíram, tá? Então, aí você vai se lembrar, poxa, foi em 2001, né? Enfim.
Então, nesse processo, você evocou voluntariamente ali um conhecimento que você tinha. E também uma coisa que é muito importante na etapa de evocação é também você saber que aquela coisa que você tá evocando ou você está recuperando é uma coisa que se encontra no passado. Ou seja, a memória também ela tem um pouco essa função. Você se localiza que aquele tipo de vivência ela já ocorreu, tá? E isso parece meio óbvio, tá bom? Mas em alguns transtornos, por exemplo, no TEPT, tá? A memória ela pode vir com uma força tão grande, às vezes, que ela não é reconhecida aquilo como um passado. Ou então, por exemplo, algum quadro dissociativo, ou às vezes algum quadro epiléptico, tá certo? Então você pode ter uma vivência que já ocorreu no passado, mas ela é vivida como presente. Não se preocupa que isso aqui vai ficar mais claro com os exemplos que a gente vai dar. Então, pessoal, lembra um pouco disso. A memória, você primeiro fixa ela na etapa mais inicial do aprendizado, depois você vai ter que manter ela em algum lugar, que é justamente a etapa de conservação, a manutenção latente, e depois você vai fazer um certo tipo de recuperação ou evocação daquele tipo de conhecimento. Então, é basicamente assim as etapas do processo minêmico. E aqui a gente vai fazer também uma classificação das memórias. Então, eu costumava me confundir bastante com isso aqui. O que é curto prazo? O que é longo prazo? O que é curtíssimo prazo? Então, essa classificação, ela serve um pouco, além de estruturar isso na nossa cabeça, ela serve também para, por exemplo, a gente saber o que está alterado quando a gente vai pesquisar ali nos transtornos. Só que, pessoal, lembra, esse tipo de divisão que a gente está fazendo aqui, esse tipo de classificação que a gente está fazendo aqui, ele é de uma certa forma, assim, artificial. Eu já disse isso aqui para vocês, mas vale a pena repetir. Quando você está estudando psicopatologia, você não pode querer ser Caxias demais, ou seja, você não precisa delimitar exatamente em quantos segundos uma memória passa a ser de curtíssimo prazo para uma memória de curto prazo. Porque essas categorias em si, elas são artifícios que a gente usa para deixar mais didático, para a gente aprender mais. Assim como também essas etapas entre fixação, conservação, manutenção e evocação também, às vezes elas podem se borrar um pouquinho, tá certo? Elas podem se misturar. Então, façam esse tipo de crítica, então saibam um pouco disso na prática, porque é importante para você não ficar aí tão estressado querendo decorar o conceito exatamente daquele jeito. Beleza. Mas como que você classifica as memórias? Você pode classificar elas em curtíssimo prazo. É basicamente aquele tipo ali de quase input sensorial, tá certo? Isso se confunde muito com a sensopercepção e também com a atenção. Então seria uma memória aí que ela dura mais ou menos só aquele minuto ou aquele segundo, tá? Ou frações de segundo do contato com aquele tipo de estímulo. Então, por exemplo, imagina quando você sente uma dor de alguma coisa, você se encostou num fogão quente e aí você se queimou. Aquela sensação, ela fica um pouquinho de tempo na sua consciência. Isso seria a memória de curtíssimo prazo ou sensorial. Beleza. Depois disso, a gente tem a memória de curto prazo ou a memória operacional de trabalho. Por que ela recebe um pouco esse nome? Porque essa memória aqui, pessoal, ela está diretamente relacionada com as nossas funções executivas. A gente precisa de um certo tipo ali de memória, funcionaria como se fosse uma memória RAM ali de um computador, que ela é justamente para você conseguir planejar, para você conseguir executar, para você conseguir também verificar se aquilo que você está fazendo está de fato de acordo com o que você quer, ou seja, tem um certo tipo de manutenção e verificação da etapa. Então, tudo isso que você vai precisar, você vai ter um certo tipo de conhecimento que vai ficar meio móvel ali, ou seja, vai ficar meio operacional ou vai ficar disponível para você utilizar. Imagina, é como se você pegasse ali uma caixa de ferramentas e você botasse essas ferramentas na mesa para construir um bloco de madeira, tá? Tudo aquilo, a madeira, o alicate, a chave de fenda, seria mais ou menos a memória de trabalho. Depois que você utilizar, você guarda de volta aquelas ferramentas. Então, é uma analogia grosseira, mas funciona mais ou menos desse jeito. E por que eu falei isso? Porque ela é uma memória meio de transição. E ela é uma transição tanto da fixação, ou seja, quando você está ali aprendendo uma coisa, você vai deixar mais ou menos o que você acabou de aprender num tipo de espaço meio transicional, assim quando você está evocando uma coisa, ou seja, você está ali
recuperando alguma coisa que já estava dentro de você, você vai também deixar em um espaço transicional, tá certo? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque assim, toda vez que você meio que se lembra de uma coisa, aquela coisa ela adquire um certo tipo de plasticidade. É por isso que você consegue incorporar novos conhecimentos sobre algum fato, tá certo? Ou às vezes no processo de psicoterapia você pode rever a sua história, às vezes por um ângulo diferente. E tem tudo isso que é muito importante. Beleza, mas vamos voltar para aqui. A memória de curto prazo, um exemplo dela é, por exemplo, imagina que você tem que decorar um número aí de telefone. Então eu vou falar aí para você 99865162. Se você tiver que decorar esses números, ela vai ficar inicialmente aí na sua memória de curto prazo ou de trabalho. E essa memória ela dura aí de segundos a minutos, tá certo? Nessa aula aqui, enquanto eu também estou falando e você está absorvendo esses conceitos, você está usando a sua memória de trabalho ou de curto prazo. E ela é fundamental para a gente compreender, para a gente raciocinar, para a gente tomar decisões e também para a gente se planejar um pouco. E, basicamente, ela é feita por dois componentes. O primeiro é um componente mais verbal, ou seja, quando eu estou falando aqui com você, você está me escutando e você está meio que gravando o que eu estou lhe falando. E essas palavras, elas fazem sentido em relação ao que eu acabei de falar, ou seja, você reteve um pouco o que eu acabei de lhe dizer. E aí tudo vai fazendo um pouco de sentido. Então tem esse componente verbal. E o outro componente é um viso espacial, ou seja, a orientação, a disposição das figuras, o que você vê também vai ser armazenado nessa memória. E junto disso tudo tem uma função que a gente chama de atencional executiva. Ou seja, seria a função que vai meio que balancear ou vai dar uma certa importância, um pouco mais para o verbal, um pouco mais para o visoespacial, ou seja, ela vai distribuir e coordenar esses dois tipos ali de memória que você está trabalhando. Então, isso seria a memória operacional. Beleza. Onde que a gente perde muito isso aqui, tá? Às vezes no TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes, uma memória de curto prazo, ela tá um pouco mais prejudicada e aí você vai ter justamente aí uma dificuldade, às vezes, em compreender, em planejar, em tomar decisões, tá certo? Então, lembra-se disso. E depois que a memória de curto prazo ela é mais consolidada, ou seja, ela é mais fixada, ela passa a ser o que a gente chama de memória de longo prazo. A gente acessa um pouco essa memória ali em coisas que já estão mais ali de 5 a 10 minutos na nossa consciência, tá certo? E ali para até se fixar perenemente demora às vezes até 1 hora, tá certo? E isso seria um armazenamento mais permanente das nossas informações. E a gente divide ela basicamente em duas, o que é explícito e o que é implícito. Explícito, pessoal, como o próprio nome já diz, é tudo aquilo que você consegue explicitar ou falar, tá certo? Então, por exemplo, se eu lhe perguntar novamente, qual foi a data que você se formou? É uma memória explícita porque você consegue dizer aquela data. Ou, por exemplo, se eu perguntar para você o que é um substantivo, você vai me falar, poxa, um substantivo é isso aqui. Isso também você consegue explicitar. Beleza. E a coisa que é implícita é aquilo que você não vai dizer, mas é aquilo que você sabe fazer. Ou seja, quando você aprende a dirigir ou quando você aprende a tocar um instrumento, você não necessariamente precisa saber falar aquilo ali, mas você consegue expressar isso por meio do seu corpo. Ou seja, são padrões que você aprendeu, são padrões motores, são padrões comportamentais, tudo isso está no que a gente guarda de memória implícita. A memória explícita, por sua vez, ela se divide em duas, tá? Uma é o que a gente chama de semântica e outra é o que a gente chama de episódica. Essas várias divisões aqui é o que torna o estudo da memória às vezes meio complicado, mas não se assusta com esses nomes, tá certo? Isso aqui é mais uma formalidade, mas a gente quer também te passar o conhecimento para você ficar bem direitinho na sua cabeça. Beleza. O que seria uma memória explícita semântica? Semântica é tudo aquilo que não se relaciona com você. Eu botei aqui hétero, tá? Ou seja, alheio, diferente, tá? Então, por exemplo, aquele mesmo exemplo de você perguntar o que é uma câmera, tá? Isso é uma memória semântica, porque você vai justamente recuperar o conceito de câmera. Agora, episódica se relaciona a tudo que é seu. Então, por exemplo, são eventos biográficos de você. Então, se eu lhe perguntar aqui, poxa, qual era o nome do seu cachorro quando você tinha ali na sua primeira infância?
Aí você vai saber dizer. Ou então, por exemplo, o que que você fez mais ou menos ali nas férias passadas? Isso aí é o episódio da sua vida. Então, é tudo que é relacionado a auto ou autobiográfico, tá bom? Beleza. E dentro da memória implícita, pessoal, isso aqui é um mundo, tá? A gente não vai entrar assim super dentro disso, mas eu quero só que vocês peguem uma ideia do quanto que isso aqui é importante e às vezes também de que a memória pode ser uma coisa muito maior do que você imagina. Então, imagina que aqui você aprende a dirigir. Isso é uma memória implícita de procedimento, tá certo? Então, você não vai ficar toda hora que pega ali um carro, você vai ficar pensando, poxa, agora eu vou passar a embreagem. Não, você entra lá e aquele carro se apresenta para você e você dirige ele. Ou seja, você já aprendeu implicitamente ali a fazer um procedimento. Isso se aplica muito ao campo motor. Mas também, pessoal, pode ter outros tipos de memória e de aprendizado implícitos. Por exemplo, condicionamento que a gente chama clássico. Aqui a gente vai entrar um pouco mais ali na linha do behaviorismo, ou então assim de teorias que são bem legais e bem úteis, tá? Mas que a gente não vai detalhar muito. Mas imagina aqui, puxando aqui para nossa prática, tá? Imagina que você sofre um acidente, tá? E aí você sofreu um acidente e você, na hora que sofreu aquele acidente, você viu as marcas de pneu ali no chão, né? E aí no outro dia, toda vez que você vê uma marca de pneu, você fica ali um pouco mais com o coração acelerado, fica um pouco mais ali preocupado, preocupada, tá certo? Isso é o que a gente chama um pouco de um condicionamento. A gente meio que equiparou, então botou do lado um estímulo que naturalmente não era tão aversivo assim com uma coisa que foi aversiva. Quer um outro exemplo também interessante de condicionamento um pouco mais operante aqui? É justamente quando imagina que você tem um adolescente e esse adolescente, ele tá ali tendo um problema com a namorada não tá dando muita atenção para ele, e aí ele vai lá e se corta. E na hora que ele se corta, a namorada começa a cuidar dele, dá mais atenção, atende às solicitações, ou seja, ele adquiriu um certo tipo de controle com aquele gesto, com aquela autolesão não suicida. Isso, pessoal, gerou um certo tipo de ganho ou de reforço, tá certo? E aí, o que que a pessoa vai, não obviamente conscientemente ou deliberadamente, mas ela vai começar a aprender um certo tipo de padrão. E isso às vezes pode, enfim, ter algum tipo de consequência. Então, é só para você entender que essas coisas aparecem na nossa prática, tá? É um exemplo resumido, mas que acontece e que estaria dentro do campo da memória, tá? Então, beleza, pessoal. Isso aqui é interessante e é pelo menos assim como é que se funciona a memória, digamos aí, de uma forma um pouco mais normal, ou então o que que você tem que saber de como a nossa memória funciona. Por quê? Porque agora a gente vai ver as alterações quantitativas da memória. Sempre que a gente falar quantitativo, se relaciona à quantidade, ou seja, a memória é meio que alterada de uma forma global, ou para mais ou para menos. Primeiro a gente vai ver em relação ao evento, como que acontecem essas alterações. E depois a gente vai ver as alterações primeiro para menos, depois para mais. Beleza. Quando a memória ela se altera para menos, a gente chama de hipomnésia ou amnésia. E quando ela se altera para mais, a gente chama de hipermnésia. Beleza. E aqui tem uma outra classificação, lá vem mais nome, pelo amor de Deus, sim, é muito nome mesmo aqui. Mas lembra de rever essa aula, primeiramente, tá certo? Às vezes você não vai pegar isso aqui de primeiro, ou seja, sua memória às vezes não vai fixar no mesmo, não vai fixar no mesmo momento que eu estou lhe falando aqui. Volta, tenha calma, beleza. Mas vão aí. Imagina que tem um evento, tá? Um evento pode ser, imagina, um TCE, ou então, além de um trauma, pode ter sido um AVC, ou então alguma coisa assim. Isso aqui só para deixar o mais didático possível. Mas é o evento que causou uma perda de memória, tá? Quando a gente tem um evento ali que causa esse tipo de perda, a gente pode classificar a perda de memória em anterógrada, ou seja, se acontece daquele evento para frente, ou retrógrada, se acontece daquele evento para trás. E também tem uma terceira classificação que a gente chama de retroanterógrada, que corresponde a mais ou menos tudo. Então tem aquele evento e alterou a memória antes dele e depois dele. Isso aqui é importante na prática, tá? E a gente vai ver como. Uma outra coisa também, que isso é a divisão por tempo. A gente também pode ter em relação ao conteúdo ou à extensão da perda de memória. Quando a gente tem uma perda generalizada, significa dizer que, por exemplo, uma perda de memória afetou meio que ali tudo da vida da pessoa. Isso aqui é raro, tá certo?
Uma amnésia, por exemplo, generalizada, ela pode ser exclusivamente retrógrada? Pode. Ela pode ser retroanterógrada? Também pode. O mais comum, inclusive, é às vezes a perda de memória ser retroanterógrada, tá bom? E também tem perdas de memória que elas podem ser lacunares, ou seja, é só uma lacuna na sua biografia ou só uma lacuna na extensão. Por exemplo, imagina que você bate a cabeça e fica apagado só um período ali de 1 hora. E você não se lembra exclusivamente daquele período. Isso é uma perda de memória lacunar, tá? Uma generalizada seria, por exemplo, você ter esse mesmo tipo aí de apagão e aí você não se lembrar da sua vida toda, ou então de tudo que aconteceu ali antes daquilo. E isso seria uma perda de memória generalizada. Você não lembra de quem você é, do que aconteceu, dos fatos, das ordens, seria mais generalizada. E também tem perdas que a gente chama seletivas, tá? O que seria isso? Se relaciona a um estado, às vezes de humor ou então de afeto, e você vai ali ser seletivo só em algum aspecto da memória ou da recuperação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Imagina que uma pessoa briga com a outra, com o namorado, a namorada, e aí ela entra em um quadro dissociativo que ela não lembra de todas as coisas que aconteceram enquanto elas estavam juntos. Ou seja, ela lembra, por exemplo, que ela fez faculdade, ela lembra de tudo da faculdade, mas especificamente ali do relacionamento naquele mesmo período, ela não lembra, tá? Ou seja, aquilo é seletivo. Existe isso de outras formas? Sim. Por exemplo, imagina que a pessoa está deprimida, ela vai ter uma seletividade aos conteúdos que são negativos, ou seja, ela vai se lembrar de coisas aí que são ruins, tá? Então você tem uma captação, uma polarização da memória em torno de alguma coisa. Uma seletividade aí, no primeiro caso, em relação a uma pessoa, uma seletividade no segundo caso, em relação ao afeto. Beleza. E aí, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? A primeira coisa que a gente tem, que a gente usa muito em classificação, é o que a gente chama de amnésia anterógrada. Isso aqui é até que relativamente assim, não tão incomum na prática, que pode acontecer. E como vocês já viram, tem um evento, a pessoa não vai se lembrar o que acontece depois, e como a gente já viu, se você não lembra o que acontece depois e a memória faz parte do aprendizado, é como se você não conseguisse aprender nada depois daquele evento. Então você pode acontecer de você se perder, de você não reconhecer as pessoas ali depois daquele trauma, você não aprender conceitos depois daquilo ali que aconteceu, e isso é o que a gente chama de uma falha na fixação, ou seja, uma falha no aprendizado. Beleza. Você vai ter uma dificuldade tanto de formar memórias quanto também de aprender novas coisas. É horrível? Sim, é horrível, tá? E onde que isso acontece, tá? Principalmente em síndromes, muitas vezes orgânicas, como Korsakoff, como demências, tá? Às vezes quadros de delírio 1, estados crepusculares, que são alterações ali na consciência, prejuízos na concentração. Por exemplo, se você está muito ansioso, você vai ter uma pode ser que você tenha, tá? Uma pequena amnésia anterógrada ali daquele evento, daquele pequeno momento que você estava mais ansioso, mas você não conseguiu fixar nada, ou você não conseguiu se lembrar de nada enquanto você estava muito ansioso naquele período de tempo, tá certo? E como às vezes que as pessoas elas vão expressar isso? Ou elas ficam perdendo coisas, ou às vezes elas não conseguem reconhecer pessoas, eventos, situações, ou às vezes elas se desorientam, tá? Imagina que você chega num lugar novo e você não consegue ali captar ou aprender nada sobre aquele ambiente. Provavelmente você vai se perder e você vai ficar desorientado. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática, tá? Então vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo que é de um filme, tá? Que eu não vou dizer o qual, porque senão a gente pode pegar aqui e banir por direitos autorais. Mas Não, olha isso foi aqui, ó. embora. Foi embora. Foi um barco. Um barco? Ué, eu vi um barco. Viu, jura? E passou não tem muito tempo. Era branco, era? Oi, eu sou a Dory. Onde? Cadê ele? Ele foi pra lá. Foi pra lá. Vem comigo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Não tem de quê. Espera. Espera.
parar. O quê? Vocês viram aqui nesse exemplo que essa peixinha azul, né, enfim, ela inicialmente reconheceu, ou seja, ela entendeu que ela estava conversando com o peixinho palhaço e ela começou a dizer, poxa, a gente vai nessa direção. No meio do caminho, ela se perde, né, enfim, ela não conhece mais o peixe e não conhece mais também a situação que ela estava envolvida, ou seja, ela tem uma falha de reconhecimento e também uma falha de fixação ou de aprendizado. Isso aqui é um clássico tipo, né? Desculpa, isso aqui é um típico caso de amnésia anterógrada, tá? Então você vê aqui que a pessoa se perde ou se desorienta, tá? Isso aqui também pode acontecer com pessoas, tá certo? Obviamente, né? Não só com peixes. Mas olha isso aqui, olha esse caso aqui que é interessante. Here we are rolling out at 8:05. Interesting. Isso é um caso de uma estudante que ela sofreu um trauma de um TCE enquanto estava jogando um jogo de basquete e aí ela perdeu a capacidade de fazer novas memórias ou de fixar, tá? Ela teve uma amnésia anterógrada depois daquele evento, tá? Então, olha aqui como ela tenta estudar. Interestingly enough, the brain. We literally would color a piece and go to glue it on the poster, and she'd go, "Wow, who did that?" That was the first Olha como a mãe dela fala que eles colavam alguma coisa em um pôster e aí depois ela olhava e falava, nossa, quem que fez isso? real indication we had something was not right because she worked on the project, would turn over here to work on something else, and then turn back and go, "That's really neat. Who did that?" And I'm Ou então ela ia fazer a tarefa de casa dela, fazia, depois ela se esquecia quem tinha feito e ela ficava surpresa como que aquilo apareceu simplesmente feito. talking in minutes. The people around Caitlin had seen head injuries, but what she had was different. You were expected, if it's a concussion, a week, 2 weeks, 3 weeks, that's what we've been used to. I was a coach, I coached football. I saw kids with concussions. I saw what happened to them and I saw how they recovered. But with her, there was no recovery coming. So as Caitlin struggles through her new reality, worn out by the end of every day, the people who love her can take solace in the fact that when she wakes up tomorrow, she won't remember a thing about the day before. Ou seja, ela basicamente não consegue fixar novas memórias. E aqui eu vou fazer uma pequena provocação, tá? As nossas memórias, a nossa capacidade de memória, ele realmente está só dentro da gente? Porque assim, veja bem, quando você perde sua memória, pelo menos em algum grau, tá? As pessoas, ou então sua biografia, ou o que você construiu ali na sua vida, de uma certa maneira também lembram de quem você é, lembram do que você fez. Por exemplo, a memória que também está nos pais, também está na sociedade, também está, por exemplo, nas suas relações. Então, isso também é uma perspectiva um pouco diferente, mas é uma provocação que a gente fica por aí. Beleza. E quem quiser se aprofundar mais, tá? A gente vai deixar aqui uma recomendação de filme, tá? Que é muito legal, que é um filme que é chamado de Memento, traduzido aqui no português como Amnésia, tá? Esse filme, ele fala justamente de uma pessoa que ela tem uma amnésia anterógrada e ele vai tentar solucionar um crime ali que foi cometido com a mulher. Só que, o que é interessante nesse filme? Ele é gravado de trás para frente, ou seja, ele não segue a cronologia de um filme normal que é gravado do começo para o fim. E por que o diretor faz isso? Porque justamente você não consegue pôr em ordem cronológica o que está acontecendo. E você vai sempre se perdendo. Esse tipo de filmagem ou de técnica que ele utilizou é para mimetizar, ou seja, é para imitar um pouco a sensação subjetiva que um paciente, ou no caso que o personagem principal tinha de ter uma amnésia anterógrada. Então você também vai assistindo o filme e vai ficando bem confuso. Só depois que o filme conta um pouquinho na ordem cronológica normal que você junta os pedaços e entende o que está acontecendo. É bem legal, vale a pena, tá? Momento cultura aqui. Beleza. E também, pessoal, a gente tem a amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada, ela aparece muito mais na falha de evocação, tá? Principalmente ali, você não consegue às vezes recordar de memórias de longo prazo, ou seja, de coisas que já passaram, ou então, por exemplo, de algum evento biográfico, ou então de algum tipo ali de informação. E isso é muito comum em quadros dissociativos, em quadros ali de TCE, em intoxicações e também lesões de tálamo. Uma amnésia que ela seja puramente retrógrada é raro, tá?
Ou seja, se você tem um evento ali e a pessoa não lembra assim de nada para trás daquele evento, mas fixa outras memórias, isso aí você tem que olhar com um certo grau de suspeição para realmente excluir outros diagnósticos diferenciais. Porque formas puras, elas são realmente elas são mais raras. E lembra sempre, tá? Da lei de Ribot. Isso aqui pode lhe ajudar. Ou seja, por exemplo, é muito mais fácil a pessoa ela perder uma memória ali recente do que ela comeu no dia anterior do que quem ela é, tá? Então, quando você se deparar ali com memórias que violam um pouco essa lei, suspeita ali se não é um quadro dissociativo ou às vezes são lesões mais graves, tá? Lesões orgânicas graves também podem acarretar isso. Beleza. E aí vamos olhar aqui também um pouco de outros tipos de perda de memória, ou de amnésia, ou de hipomnésia, ou seja, alterações quantitativas da parte aí mnêmica. Então vamos ali para a amnésia retroanterógrada. O que significaria isso? É uma falha tanto na fixação quanto na evocação. Esse aqui é o mais comum, tá? A gente vê muito isso aqui em quadros de demência. Demência vascular, demência de Alzheimer, em quadros de delirium também, porque a pessoa, ela tanto não lembra um pouco do que já aconteceu com ela, quanto também no delirium a consciência dela está borrada, ela também não lembra, ela não fixa o que veio depois daquele evento. E também em quadros de TCE, beleza? A gente também pode classificar uma amnésia como sendo uma amnésia generalizada. A pessoa perde basicamente todas as recordações do passado ou da vida. Isso aqui é raro de acontecer, tá? Mas você pode ver isso em quadros de demência que já são mais terminais. Ou seja, quadros muito avançados ali de Alzheimer, de demência de Lewy, de demências ali vasculares. Então, quando está muito grave, a pessoa pode perder ali quase todas as memórias dela e também, assim, quem ela é, o que aconteceu com ela, quais são os eventos, pessoas queridas, às vezes até mesmo de coisas que ela sabia fazer que ela não sabe mais, tá? Também, por exemplo, lesões cerebrais muito graves, ali no TCE, no tumor, no acidente vascular muito extenso, pode levar à perda de amnésia generalizada. Mas, aqui na psiquiatria, o que a gente mais vê, quadros generalizados de amnésia, são quadros dissociativos. Por exemplo, tá? Um transtorno dissociativo ali amnésico. A pessoa ela não se lembra de quem ela é. Eu já vi um caso desses, tá certo? E o que acontece? Isso aí é um quadro que está ali no dissociativo, conversivo, somatoforme, costuma vir junto com esse tipo de apresentação. E o interessante, às vezes, é que nesses quadros, às vezes a perda de memória costuma ser abrupta, tá? Ou seja, ela tem um início e às vezes um fim também, é reversível, tá? Muitas vezes, bem determinados. E geralmente aí ligados a um evento traumático, a um estressor emocional, ou então às vezes uma situação aí de conflito muito grande. Então, procura isso que pode ser interessante. A gente também tem a amnésia lacunal, ou seja, restrita a um período. Quando que a gente vê isso? Um coma, por exemplo, ou uma psicose. Imagina que a pessoa ela entra ali num estado de mania. Naquele período que ela estava em mania, é muito comum você perguntar para a pessoa, e aí, como é que foi? Como é que você estava nesse estado? A pessoa fala, putz, não lembro de nada. Isso é uma amnésia lacunar, tá certo? Às vezes também se aparece muito em estados crepusculares, ou seja, de turvamento e de borramento da consciência, e aí pode ser por um quadro dissociativo, pode ser por uma epilepsia, tá certo? Então você pode ter ali um estado crepuscular para uma epilepsia e você não se lembra daquele período ali específico. Ou então você dissociou naquele período, é uma amnésia lacunar. E também tem quadros que a gente chama de quadros de amnésia seletiva, tá? Ela é mais restrita a um evento ou um afeto polarizador. Então, imagina também, isso é muito comum em quadros que a gente chama dissociativos e antigamente a gente chamava de quadros histéricos, tá certo? A pessoa, ela perde a memória ali muito relacionada a só aquela pessoa. Ou seja, você vê que não é lacunar, porque é como se tivesse várias lacunas, tá certo? Mas que você consegue achar o evento ou o afeto polarizador. Ou seja, perdeu as memórias só em relação ao namorado, ou então só em relação a quando estava no período de trabalho, mas naquele mesmo período lembra de tudo o que aconteceu na vida. Isso seria uma amnésia mais seletiva, tá certo? Então, beleza, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo desse aqui é desse senhor. Então, observa um pouco o que ele vai acontecer aqui com ele. Conhece esse homem? Qual? Esse homem que está lá no espelho? Quem é esse Manuel? Eu conheço. Sim. Não. Conheces?
Não conhece? Olha lá para o espelho, Sr. Manuel. Com o senhor. Quem é esse senhor? O doutor está a procurar se conhece daquele senhor que está no espelho. Então você consegue ver aqui que esse senhor ele não se reconhece no espelho. Então você poderia ler isso pela desorientação, ou seja, ele está desorientado em relação à autobiografia dele, ou seja, quem ele é, mas também ele está com uma perda de memória. Então isso aqui poderia ser, por exemplo, pode ser um quadro às vezes de uma demência mais terminal que a pessoa ela perde ela está ali sem memória de uma forma mais generalizada sobre quem ela é. E às vezes também pode ser uma síndrome específica que afeta só o reconhecimento, às vezes, facial da pessoa, então o reconhecimento, às vezes, da própria imagem dele, sim, tem esse tipo de transtorno, esse tipo de doença, de acometimento na medicina, tá? É meio bizarro mesmo. Mas a gente vai ver aqui uma amnésia que ela é mais generalizada e você vê que também ela afeta a orientação de quem você é, que é no caso aqui de um artista, tá? Que ele desenha, né? Ele se desenhava em autorretrato, só que ele vai ter no Alzheimer. Ou seja, você vai ver aqui a progressão dos desenhos dele, que cada vez vão se deteriorando. Isso, obviamente, se relaciona com as memórias, mas também se relaciona com a orientação sobre ele mesmo. Então vamos ver esse exemplo aqui. Over the course of the following years, his worsening condition is eerily reflected in the drawings. His impression of himself becomes more and more unrecognizable as his body and mind deteriorate. Até quase sumir basicamente o rosto humano. Então, esse tipo de acometimento, às vezes, que uma alteração de memória grave gera, tá? E a gente falou um pouco aqui dos estados, que a gente falou de quantitativos para menos, só que também tem os quantitativos para mais, tá? Que são as hipermnésias e, obviamente, às vezes podem ser relacionadas ao evento ou não. Então, imagina que você tem uma hipermnésia anterógrada. Aqui a gente está falando da habilidade que você tem de fixar novas coisas, e seria justamente um exagero em armazenar novas informações. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa, por exemplo, que ela fixa demais as coisas, ou então ela tem assim, uma capacidade de supermemória, seria classificado como uma hipermnésia anterógrada. Como é isso? Imagina que você mostra ali um porta-retrato de uma cidade para uma pessoa, mostra ali durante 30 segundos, tira esse porta-retrato e ela desenha essa cidade aí basicamente pela memória. Então você viu que ela quase fixou tudo, é uma superfixação. Isso pode acontecer muito em pessoas normais, tá? Pode acontecer também em pessoas que têm déficit intelectual, tá? Por mais paradoxal que isso pareça, e também em pessoas que são autistas, tá? Porque os autistas, eles podem ter ilhas de habilidades, tá? Antigamente, inclusive, chamava isso aqui de idiossavan, tá? Que seriam pessoas que têm um prejuízo cognitivo, mas têm uma super habilidade, às vezes, ali em uma memória. Isso pode ser para música, pode ser para desenho, pode ser para cálculos, tá certo? É uma coisa assim meio desproporcional para o que você esperaria de um prejuízo cognitivo naquelas pessoas. Então, basicamente, como se fosse uma habilidade, mas, isso que diga-se de passagem também, a pessoa pode até, assim, às vezes ter uma super memória, mas às vezes a capacidade de associação e correlação com outras coisas fica prejudicada. Só para vocês terem noção.
E também tem hipermnésias retrógradas, que são, por exemplo, um foco muito grande, um excesso de recordação de lembranças, às vezes, que estão esquecidas, tá? E quando que isso ocorre? Por exemplo, imagina que a pessoa está em um estado de mania, tá? A pessoa ela pode começar a vir muitas e muitas lembranças na cabeça dela. Isso pode acontecer. Em estados crepusculares também, você pode ter às vezes uma epilepsia, isso pode ter uma enxurrada de lembranças na sua cabeça, ou intoxicações. Então, às vezes você vai ver, por exemplo, relatos de pessoas que usaram ayahuasca, por exemplo, e elas começam a falar, poxa, eu me lembrei de coisas que eu nunca me lembrava, de fatos da minha vida que já aconteceram, tudo bem que tem também uma alteração ali qualitativa da memória, mas também tem um estado ali hipermnético, tá certo? Você começa a lembrar coisas que estavam inicialmente esquecidas, tá certo? E é basicamente um excesso de recordação. E, por fim, a gente tem as hipermnésias que a gente chama de lacunares e seletivas. Lacunares seria, por exemplo, um excesso de recordação mais restrita a um período lacunar, ou seja, imagina quando você tem um transtorno de pânico. Você vai ter uma memória muito forte daquele episódio que você teve, tá certo? E, obviamente, esse episódio que você teve vai lhe dar medo de ter outros episódios. Por isso que, às vezes, pessoas que têm transtorno de pânico ficam tão preocupadas em terem outros transtornos ou outros ataques de pânico, tá bom? E também uma hipermnésia, às vezes, meio lacunar é o TEPT. Então, imagina que teve um trauma, teve um evento, e você lembra ali com muitos detalhes daquilo. É um excesso de recordações restrito a um período. Assim como também tem hipermnésia seletiva, que é aquele exemplo que a gente deu, por exemplo, da depressão. Então você só recorda das coisas ruins, só recorda do que você fez de errado, daquilo que você teve culpa, tá certo? Então são excessos de recordação, só que polarizados por um afeto. Bom, a gente acabou de ver aqui as alterações quantitativas da memória. E obviamente, se você está curtindo um pouco esse conteúdo, eu te convido a participar do nosso curso de psicopatologia, tá? Lá você vai ver isso aqui de uma forma muito mais aprofundada. Aqui a gente só está cobrindo basicamente psicopatologia descritiva. Você está gostando disso, se está sendo útil, imagina quanto você tiver também as ferramentas da psicopatologia clínica, da psicopatologia bases, né, pelo menos de psicopatologia fenomenológica, e isso aplicado em casos, com exemplo, com a gente lá te auxiliando. Tudo isso que a gente proporciona no nosso curso, tá? O link para ele tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? Clica lá em mais que você vai ver, vai conhecer a página lá, vão te explicar mais ou menos como é que é o curso, a gente mesmo, tem o nosso vídeo lá explicando e todo o roteiro lá do curso, tá certo? Mas se você quiser conhecer um pouco mais, eu te convido a isso. Aqui a gente viu também as alterações quantitativas e a gente vai continuar na parte 2 com as alterações qualitativas, se não for grande demais, tá certo? Um abraço, até a próxima. Espero que esteja aproveitando. Deixe aqui no comentário também se você está gostando ou não. Um abraço.